Recapitulando o que já foi dito na aula anterior, quando estudamos ato jurídico, nós vimos que o ato jurídico pode ser de duas formas. Ato jurídico lícito, que se classifica em ato jurídico em sentido estrito e em negócio jurídico, e vimos que o ato jurídico, ele também pode ser um ato ilícito, que pode ser contratual ou extracontratual. Mas vocês observaram que eu abordei os elementos do ato jurídico em sentido estrito, mas não falei a respeito do negócio jurídico? Isso mesmo, eu quis deixar o tema negócio jurídico para esta aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a aula, vamos rever aquele slide onde eu fiz a classificação dos fatos jurídicos, apenas para situarmos o tema da nossa aula e fazermos uma revisão do que já foi estudado até aqui. Vamos lá? Fatos jurídicos. Observamos nesse slide que os fatos jurídicos, eles se classificam em fatos jurídicos em sentido estrito e em ato jurídico. O fato jurídico em sentido estrito se divide em fato jurídico ordinário e em fato jurídico extraordinário. Já o ato jurídico pode ser ato jurídico lícito ou um ato ilícito. O ato jurídico lícito pode ser de duas formas: ato jurídico lícito em sentido estrito ou negócio jurídico. E, por sua vez, o ato ilícito pode ser contratual ou extracontratual. O negócio jurídico é considerado o mais importante dos fatos jurídicos. Isso mesmo, devido ao papel que ele desempenha no modelo econômico capitalista. O negócio jurídico é todo ato decorrente de uma vontade, onde uma ou mais pessoas se obrigam a efetuar determinada prestação jurídica, culminando no objetivo, com uma finalidade específica. Uma curiosidade, o Código Civil de 1916, ele adotava a doutrina unitária francesa, que não distinguia negócio jurídico do ato jurídico. Tudo era ato jurídico. Mas o Código Civil de 2002 adotou a teoria dualista, ou seja, a diferenciação entre negócio jurídico e ato jurídico. O negócio jurídico mais comum é o contrato, apesar de existirem outros tipos de atos negociais, como o testamento, por exemplo. Existe uma classificação muito comum dos negócios jurídicos. Eles são classificados em negócios receptícios e em negócios não receptícios. O negócio jurídico receptício é aquele que a manifestação da vontade de uma parte deve estar de acordo com a vontade da outra parte, para que o negócio se constitua e produza efeitos, que é o acordo de vontades. Um contrato de compra e venda, por exemplo, no contrato de trabalho, de aluguel, dentre outros. Já os negócios não receptícios são aqueles que se realizam com uma simples manifestação unilateral de vontade, não havendo necessidade de seu direcionamento a uma pessoa específica, para que se planifique e produza efeitos. Um exemplo que eu vou citar para vocês é uma promessa de recompensa, porque não se sabe quem irá receber a recompensa. O negócio jurídico, ele pode ser celebrado entre vivos, que é o que denominamos de negócio intervivos, ou mortis causa. Os negócios intervivos são aqueles que se realizam e se aperfeiçoam enquanto as partes estão vivas. Por exemplo, contratos de compra e venda, locação, uma procuração, contrato de trabalho. Já o negócio mortis causa, como o próprio nome já diz, são aqueles cujos efeitos só serão produzidos com o advento da morte de uma das partes. É o caso dos testamentos ou também nos contratos de seguros de vida. Vamos analisar outra classificação do negócio jurídico, que poderá ser oneroso ou gratuito. O negócio jurídico ele será oneroso quando as partes acordam uma prestação e uma contraprestação pecuniária, produzindo para ambas as partes vantagens e encargos. São os negócios sinalagmáticos. Já ouviram essa palavra? Ou seja, a estipulação de obrigações mútuas que devem ser observadas reciprocamente para que o negócio se planifique.
O negócio gratuito ou gracioso caracteriza-se pela presença de vantagens para somente uma das partes, enquanto que para a outra só existem encargos. É o caso da doação, onde uma das partes, o doador, ele sofre, por sua própria vontade, livre e consciente, diminuição do seu patrimônio. Enquanto que a outra parte, o donatário, ele recebe gratuitamente um ou mais bens patrimoniais. Também, os negócios jurídicos, eles podem ser solenes e não solenes. Serão solenes os negócios jurídicos que, por sua própria natureza ou por disposição legal, exigem o cumprimento de determinadas formalidades para que se configurem perfeitos. É o caso, por exemplo, do casamento. O casamento só será considerado válido se for revestido de todos os ritos dispostos no Código Civil. A compra e venda de um bem imóvel só existe perante o direito se houver a transcrição do título de propriedade, mediante o registro de uma escritura pública de compra e venda para o nome do novo proprietário, né, lá no cartório de registro de imóveis, onde o bem se encontra registrado. Afinal, vocês já ouviram falar nessa expressão, né? Quem não registra, não é dono. Caso contrário, o negócio jurídico sofrerá pena de nulidade pela falta de requisitos formais impostos pela lei. Mas, já na segunda hipótese levantada, podemos afirmar que estamos na seara dos negócios não solenes. Aqueles negócios cuja norma jurídica permite a presença da vontade exteriorizada através de qualquer meio, desde que esse meio não seja contrário ao ordenamento jurídico. Dessa maneira, são válidos a palavra falada, né, ou escrita, os gestos e até mesmo silêncio, que é uma declaração tácita de vontade. Possuem a mesma validade das manifestações expressas. Por exemplo, a compra e venda de um computador pode ser realizada através de um contrato escrito, de um acerto verbal ou por meio do comércio eletrônico, que é tão comum, né, nos dias atuais. Não solenes são os negócios que não possuem, que não exigem nenhum tipo de formalidade para se constituírem. O Código Civil, no seu artigo 104, quando trata do negócio jurídico, já começa falando dos requisitos de validade do negócio jurídico, dizendo o seguinte, artigo 104. A validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz, inciso 2, objeto lícito possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Defesa aqui significa proibida, então o negócio jurídico, para ter validade, não deve ser proibido por lei. Estes são os elementos essenciais e imprescindíveis para a existência e validade de um ato negocial. Além da capacidade do agente, contido no inciso 1, consta no inciso 2 que o objeto deve ser lícito, de acordo com a lei, não sendo contrário aos bons costumes, à ordem pública e à moral. Se o objeto for ilícito, o negócio jurídico será nulo. É o que ocorrerá, por exemplo, com a compra e venda de coisa roubada, com um contrato de compra e venda de entorpecentes, né? Nós sabemos que não pode ser contemplado pelo direito, ainda que preencha todos os demais requisitos, porque versa sobre um objeto considerado contrário à norma jurídica. Além disso, se o ato negocial tiver uma prestação impossível de ser realizada, tanto pelo devedor quanto por qualquer outra pessoa normal, gera nulidade do ato. Você acha possível ter validade, um contrato que exija de determinada pessoa a captura de todos os insetos do mundo? Ou um contrato de dar volta ao mundo em meia hora? Ou um contrato em que o objeto é a venda de herança de pessoa que está viva? Uma vez que a herança de uma pessoa que está viva não pode ser negociada. Não pode ser objeto de contrato. Sabe por quê? Porque não existe herança de pessoa viva. O que existe é a expectativa de receber uma herança. Nesse caso, os filhos, eles não são titulares do patrimônio de seus pais, enquanto vivos eles forem. Em razão do princípio da dignidade humana e liberdade,
os seus pais, eles poderão usufruir de seu patrimônio como desejar, da maneira que desejar. E pode, inclusive, vender os bens quando quiser. Afinal, eles são donos, proprietários, não é mesmo? Ah, e se eles quiserem não deixar nenhum bem para ser partilhado após a sua morte, também podem. Nesses casos, quando o objeto do negócio jurídico for considerado ilícito, o negócio jurídico também deverá ser declarado nulo. Esta aula se encerra aqui. Até a próxima.